Hoje a guerra da Ucrânia está completando 2 anos, mas eu não vou tratar diretamente do assunto, deixando para o próximo vídeo, porque eu tenho uma historinha muito curiosa e urgente para contar, e que justamente envolve as sanções americanas e europeias que acabam afetando no Brasil a nossa soberania, como demonstrou o episódio da passagem do chanceler russo Sergei Lavrov por Brasília, que quase não podia ter acontecido. A gente viu aí que o avião do Lavrov, um Ilyushin, um avião russo muito grande, não é? Que exigia muita gasolina para ser reabastecido, não pôde ir até a Brasília justamente porque ali havia uma indisposição para fornecer a gasolina necessária para que o ministro voltasse para o Rio de Janeiro e de lá tomasse o voo para Moscou com escala em Marrocos. A empresa Vibra, que substituiu a BR Distribuidora, que foi privatizada no governo Bolsonaro, alegou que não podia fornecer a gasolina porque poderia sofrer sanções americanas, já que ela fornece também gasolina para a United Airlines e outras empresas aéreas. A FAB, ninguém sabe por quê, também disse que não tinha gasolina. Agora, como é que a FAB não tem gasolina para avião? E olha que a FAB ali nas barbas do presidente da República. Mas o Lula, não é que é cabrito velho e não berra, resolveu o problema de outra maneira. Aquela maneira bem ao Lula, né, criativa e que sabe driblar muito bem todas essas pressões e contrapressões que sofrem os governos, principalmente de esquerda, nesta América Latina. O que faz o Lula? Primeiro dá a notícia de que o ministro Lavrov viria a Brasília sim, só que pegando carona no avião do ministro chanceler do Brasil, Mauro Vieira, que estava no Rio terminando a reunião, né, de cúpula dos chanceleres para o G20, eram 20 países das principais economias do mundo. E o Lavrov tinha vindo justamente para essa reunião, juntamente com o Tony Blinken e outras potências, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, etc. Bom, mas aí se foi ver depois que o avião do Mauro Vieira, muito pequeno, um jatinho, pega no máximo 12 ou 18 pessoas, digamos assim, enquanto a equipe do Lavrov era muito grande, tinha de 40 a 70 pessoas, ali envolvendo, né, a sua segurança, os altos assessores, inclusive a Maria Zakharova, aquela célebre porta-voz que às vezes fala muito mais pelo Ministério das Relações Exteriores do que o próprio Lavrov. Ela seria a voz secreta do Putin, inclusive para mandar recados para o Ocidente. E também havia a equipe de televisão que até nos forneceu essa imagem aqui, que me custou muito a encontrar na internet, porque a gente sabe, né, que havia um boicote ali natural às movimentações do ministro Sergei, né, por causa, né, do fato de o Ocidente estar alinhado ali com a Europa e os Estados Unidos no combate à Rússia, a quem acusam de ocupar ou tentar ocupar a Ucrânia militarmente. Bom, então foi graças a essas imagens que eu peguei aqui, sem querer, até um furo jornalístico, pelo menos eu penso assim, que é a chegada do Lavrov aqui. Não no avião do Mauro Vieira, muito pequeno, mas um avião grande da Embraer, como a gente vê aqui, não é? É a Embraer 190, um avião de 114, que cabe 114 passageiros.
e com autonomia de voo de 4,573 quilômetros, que dava para ir e voltar a Brasília pelo menos 3 vezes a partir do Rio de Janeiro, onde se encontrava o Lavrov. E aqui a gente surpreende também com a chegada, né, do ministro Sergei Lavrov, que é recebido ali com honras militares e até toque de corneta. Vejamos aqui essa filmagem do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, né? A gente vê até aqui, nessa parte aqui, escrito em russo, né? Sergei Lavrov chegou a Brasília no dia 22 de fevereiro do ano de 2024. Aqui o Lavrov é recebido por um oficial da aeronáutica, né? Um oficial da FAB também, eu não sei qual é a patente dele, porque ele está de costas. Mas de qualquer maneira, isso mostra também a necessidade de os governos terem a sua própria equipe de comunicação. Porque do contrário fica dependendo da mídia comercial, que às vezes não tem interesse comercial, que é o seu interesse maior, em divulgar certas imagens. E o Lavrov, sabendo disso, né, traz nas suas viagens sua equipe de televisão. E foi graças a ela que eu consegui esse instantâneo que, com o passar do tempo, vai demonstrar ser muito significativo. E também não deixa de ser aí um lembrete para aqueles governos neoliberais, principalmente. Olha aqui, também o Bolsonaro tentou privatizar a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que faz aqueles vídeos hoje naquele canal Gov, né, que é muito útil ao governo Lula, e do qual também se beneficiam as grandes empresas de televisão comercial, Globo, inclusive, Record também, que é muito contrária ao Lula. E essas imagens são fornecidas gratuitamente. Imagina só se o Bolsonaro tivesse privatizado a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Como é que ele ficaria ali com essa briga com a Globo? O mesmo agora está ocorrendo com o presidente da Argentina, o noviço Javier Milei, que também está prometendo privatizar toda a mídia oficial. E aí ele vai ficar no perrengue quando necessitar divulgar os atos de seu governo. O presidente Lula se reuniu com o chanceler russo, o Sergei Lavrov, e confirmou que sim, vai à Rússia em outubro para a cúpula dos BRICS. Vamos ver. Então a gente vai ver aqui na CNN o encontro do Lavrov, que saiu lá da base aérea de Brasília diretamente para o Palácio da Alvorada, onde se encontrou com o presidente ali na biblioteca. Lavrov deixou o Palácio da Alvorada depois de cerca de 1 hora reunido com o presidente Lula, que estava acompanhado do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, entre outros auxiliares. O chanceler expôs as posições da Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Lula disse que continua disposto a colaborar com a paz. A reunião ocorreu às vésperas da guerra na Ucrânia completar 2 anos e no dia seguinte ao encontro de Lula com o secretário de Estado americano Antony Blinken. As diplomacias russa e americana participaram juntas do encontro do G20, que terminou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro.
Então a gente viu aí como aquela reunião de chanceleres foi uma das reuniões mais calmas, mais pacíficas do G20, porque a gente tinha visto no ano passado como foi uma bagunça aquela reunião de chanceleres do G20 lá na Índia, não é? Houve ali gente que quase se engalfinhou, aqueles que atacavam, aqueles que criticavam a Rússia pela sua ocupação da Ucrânia e aqueles que defendiam a Ucrânia. O fato é que não houve acordo, não é? E o que aconteceu foi justamente não ter condições de produzir aquele comunicado final. Aqui no Brasil já foi diferente. Houve até o que o chanceler Mauro Vieira chama de uma unanimidade, que é a defesa da criação de 2 estados para aquela região ali conflituosa, não é? Israel e faixa de Gaza e banda ocidental da Palestina. 2 estados independentes. Israel, independentes e soberanos. Israel e o Estado palestino, ali espalhado, tanto na faixa de Gaza quanto na banda ocidental, 2 territórios ali um pouco afastados, mas dentro da atual área ocupada por Israel. Antony Blinken mencionou uma forte condenação à guerra na Ucrânia dentro do grupo. I think if you were in that room, as Foreign Minister Lavrov was, you heard a very strong chorus. Finalmente, um dado sobre a personalidade do Sergei Lavrov, um veterano diplomata desde os 22 anos de idade, quando se formou no Instituto de Relações Exteriores do Kremlin, e que foi mandado para Sri Lanka, justamente porque ele falava singalês, uma das 3 ou 4 línguas que ele fala, além do francês e do inglês. Uma curiosidade é que na saída, o comboio da delegação russa, eles saíram normalmente aqui do Palácio da Alvorada, mas eles pararam, ficaram aqui na porta, não há informações oficiais. Isso aqui é a jornalista Luciana Amaral, que faz a cobertura do Palácio da Alvorada para a Rede CNN Brasil. Do porquê eles pararam aqui na porta, ficaram alguns minutos, mas o que a gente conseguiu observar é que o Lavrov ficou mexendo no celular, fumando com a porta aberta. Depois de alguns minutos, então, eles seguiram adiante, seguiram viagem. Volto contigo. Então, Lavrov é um fumante inveterado e, por causa disso, ele tem pegas incríveis com o seu presidente, o Putin, que é um outro inveterado, só que vegetariano e às vezes vegano. Outro dado da personalidade do Lavrov é que ele é um tipo muito polêmico. Imagine só, não é? Ele em 2022, mais precisamente no dia 2 de maio, ele disse que Hitler tinha sangue judeu, numa referência ao fato de o presidente Zelensky da Ucrânia, né, que é muito crítico, claro, porque ele tem um país ali ocupado da política de Putin, e que também é judeu, o Zelensky. E no dia seguinte o Lavrov continuou a polêmica e acusou Israel de apoiar grupos neonazistas na Ucrânia. Aquilo irritou bastante Israel e Netanyahu, que é inclusive amigo ou trabalham ali, tem uma boa relação com o Kremlin. E esse fato obrigou que o Putin fosse a público e fizesse um pedido oficial de desculpas pelo comportamento do Sergei Lavrov. E ficou por aí. Não foi mais exigido nada. E o ministro continuou cada dia mais polêmico e também mais poderoso.